Amados irmãos e irmãs, paz e bem do Senhor. Hoje, terça-feira da 21ª semana do Tempo Comum, e nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça no prato e deu à moça. Ela o entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ouvimos a narração do Evangelho de São Marcos, que fala do martírio de São João Batista, porque hoje a Igreja celebra a memória do seu martírio. João Batista, o primo de Jesus, que veio antes dele para preparar o caminho. João Batista, ele morreu por causa da fidelidade à vontade de Deus, à palavra de Deus. Feliz é aquele que se mantém fiel até o fim, sem medo das consequências. João Batista, fiel profeta, que defendia as causas de Deus, não tinha medo de apontar os erros, não tinha medo de colocar o dedo nas feridas, até mesmo do rei, que era Herodes. Por isso João era odiado, por isso João era tido como aquele que incomodava. Isso para nós, meus irmãos, é um grande exemplo para nós que somos cristãos. O verdadeiro cristão
aquele que realmente fez a experiência com Jesus Cristo, também é um profeta, porque assim foi feito pelo batismo. E como profeta, a missão de um cristão é anunciar os valores do reino, a vontade de Deus, e também de denunciar aquilo que vai contra a vontade de Deus, mesmo que isso implique em consequências. João pagou com sua vida por ser fiel a Deus, mas teve paz, mas fez o que devia ser feito segundo a vontade de Deus. Nós, como cristãos, também não podemos ser omissos. Temos que ser profetas do nosso tempo. Temos que anunciar os valores do reino e temos também que denunciar aquilo que não vai bem. Não importa quem não esteja vivendo os valores do reino. É preciso denunciar. Hoje, a sociedade, o mundo, pede profetas. E os profetas de hoje somos nós cristãos. Os valores do reino nós conhecemos. A vontade de Deus nós conhecemos. Mas também conhecemos aquilo que vai contra a vontade de Deus. Então temos que ser firmes, temos que ser fiéis e anunciar a verdade. Doa a quem doer. Temos que anunciar a verdade, mesmo que isso possa nos custar a vida. Isso é ser profeta, isso é ser fiel até o fim à missão que Deus confiou a cada um de nós no dia do nosso batismo. Todos nós, sem exceção, se somos batizados, somos cristãos. E se somos cristãos, precisamos abraçar os valores do reino e anunciar os valores do reino e denunciar aquilo que vai contra os valores do reino, contra a vontade de Deus. Não importa as consequências. É assim que um verdadeiro cristão se comporta. João derramou seu sangue, mas produziu frutos para o reino de Deus. E assim como João, tantos mártires dos tempos de hoje derramam seu sangue por fidelidade ao reino de Deus. Isso vale, isso produz novos cristãos, isso produz uma fé firme e madura para fazer a vontade de Deus. Que nós sejamos cristãos fiéis, a exemplo de João Batista. Que nós sejamos cristãos de hoje, profetas, que anunciam e denunciam, sem medo daquilo que pode acontecer com cada um de nós. Que nós sejamos esses profetas. O mundo